Um jogo de boliche consiste em arremessar uma bola sobre uma pista com o objetivo de atingir e derrubar o maior número de pinos. Para escolher um dentre 5 jogadores para completar sua equipe, um técnico calcula para cada jogador a razão entre o número de arremessos em que ele derrubou todos os pinos e o total de arremessos efetuados por esse jogador. O técnico escolherá o jogador que obtiver a maior razão. O desempenho dos jogadores está no quadro. Deve ser escolhido o jogador 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vou passar aqui para o próximo slide e quero aparecer aqui na tela para conversar com vocês sobre o seguinte. Galera, para decidir qual o jogador o técnico deve escolher, você terá que calcular todas essas razões e verificar qual delas é a maior. Então preste atenção. Em geral, o aluno começa dividindo o antecedente pelo consequente. Aí ele sai dividindo todas as razões e procura verificar ali qual é a maior. Em alguns casos, ele já percebe que não faz sentido nem ele dividir. Porém, mesmo que ele consiga excluir alguns casos, o processo da divisão pode ser muito mais complexo ou então muito mais demorado. É importante que nessa hora o aluno lembre e consiga aplicar as propriedades das razões. As razões possuem duas propriedades. Você pode multiplicar o antecedente e o consequente por o mesmo número, ou então dividir o antecedente e o consequente por o mesmo número, que você vai ter razões equivalentes. Com isso, você consegue transformar suas razões em razões melhores, que permitem uma análise muito mais rápida do resultado para saber se, entre duas, por exemplo, qual é a maior e qual é a menor. Eu vou sair da tela e vou trazer um comentário para você. Mas antes de sair, observe aí a situação do jogador 2 e do jogador 3. Como para esses dois jogadores as razões apresentam o mesmo consequente, o que significa que a quantidade total de arremessos desses jogadores foi exatamente a mesma, você consegue descobrir rapidamente que o jogador 2 teve um desempenho maior que o jogador 1. Afinal de contas, ele acertou, ou seja, derrubou todos os pinos em 40 arremessos de um total de 65. Enquanto que o jogador 3, ele só conseguiu derrubar todos os pinos em 20 arremessos. O que fez a gente tirar essa conclusão tão rápida é o fato de que os consequentes são iguais. Eu vou sair da tela agora, vou eliminar o jogador 3 e vou estabelecer comparação entre os outros jogadores. Deixa eu sair aqui da tela e acompanhe aqui comigo. Inicialmente eu vou logo eliminar esse camarada daqui. Agora perceba o seguinte, entre o jogador 1 e o jogador 2, qual é o que tem maior razão? Observe que, como os antecedentes são diferentes e os consequentes também, teoricamente eu deveria ter mais trabalho. Mas se você prestar atenção aqui, você vai fazer o seguinte, ó. O antecedente aqui é 50 e aqui é 40. Você consegue perceber rapidamente que multiplicando 50 por 4 e 40 por 5, você ia ter 200 e 200. E aí você teria agora razões com antecedentes iguais. Porém, para aplicar a propriedade correta, você vai ter que multiplicar o 50 por 4 e o 85 também por 4. Quando você fizer isso, essa razão aqui pode ser representada por 50 vezes 4 vai dar 200, 85 vezes 4 vai dar 340. Nesse caso aqui, ó, eu vou multiplicar o 40 por 5 e o 65 também por 5. Quando eu faço isso, eu encontro a razão 40 vezes 5, 200, 65 vezes 5, 325. Nesse momento, você percebe rapidamente que o jogador 2 tem desempenho melhor que o jogador 1. Afinal de contas, dividir 200 por 340 dá um resultado menor do que dividir 200 por 325. Então, deixa eu eliminar aqui o jogador 1. E eu vou também fazer o seguinte, ó, eu vou apagar esses cálculos aqui para comparar o jogador 2 com os demais.
Deixa eu fazer o seguinte agora aqui, ó. Eu vou comparar o jogador 2 com o jogador 4. Eu vou usar a mesma tática que eu usei agora. Preste bem atenção. Eu vou observar aqui antecedente 40, antecedente 30. Então, se eu multiplicar 40 por 3 e 30 por 4, eu vou ter novamente frações com antecedentes iguais. Vamos aplicar a propriedade de forma correta. Se eu multiplico 40 por 3, 65 vai ser multiplicado por 3 também. Nesse caso aqui, essa razão vai ficar assim. 40 vezes 3, 120. 65 vezes 3, 195. Nesse caso, 30 multiplicado por 4 me obriga a multiplicar 40 por 4. Fazendo esses cálculos, a minha razão vai ficar 30 vezes 4, 120. 40 vezes 4, 160. Observe aqui, o jogador 4 tem melhor desempenho que o jogador 2. Afinal de contas, quando você divide 120 por 195, você obtém um resultado menor do que dividindo 120 por 160. Então, deixa eu eliminar aqui o jogador 2 e discutir entre o 4 e o 5 qual é o melhor. Bom, gente, nesse caso já dá para fazer direto, mas nesse momento eu vou preferir fazer os cálculos até o final. Deixa eu apagar isso aqui e vamos comparar. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Observe aqui. Eu tenho consequente 40 e consequente 90. Se eu multiplicar 40 por 9 e 90 por 4, eu vou ter os consequentes iguais. Então, vamos aplicar a propriedade correta. Ó. Se eu multipliquei 40 por 9, eu vou multiplicar 30 por 9. Se eu multipliquei 90 por 4, eu vou multiplicar 48 também por 4. As minhas razões vão ficar assim. 30 vezes 9, 270. 40 vezes 9, 360. Aqui eu vou ter 48 vezes 4. Isso dá 192. 90 vezes 4 vai dar 360. Galerinha, perceba aí o seguinte, dividir 270 por 360 dá um resultado maior do que dividir 192 por 360. Eu posso eliminar aqui o jogador 5 e dizer o seguinte: o técnico deve escolher o jogador 4. E o gabarito dessa questão é letra D, de doce.